Segundo o jornalista Bernardo Gentili, do Arena Alvinegra, o Botafogo descarta a contratação de um novo camisa 9. Vai contar com Cris Ramos, Arthur Cabral, Kadir e mais a garotada da base. E aí, o que você acha? Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje vamos falar aí um pouquinho sobre essa questão aí do Botafogo não querer trazer um treinador, um centroavante, né? Esse camisa 9 que já considera que tá bom. Vamos falar um pouquinho aí do Brasileiro Sub-20, Botafogo venceu o Avaí. Comebol divulga o calendário dos próximos jogos do Botafogo e John Textor está de volta ao comando da Eagle. Galera, Botafogo descarta trazer aí um novo camisa 9 por uma razão muito óbvia. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas também não tem credibilidade. Por isso vai ter que se contentar com Arthur Cabral, que muitos alegam não está bem por conta de fortes dores nas costas, que o acompanham desde o ano passado, não conseguiu se recuperar dessas dores, segundo algumas informações. Mas o fato é que dentro de campo ele não rende aquilo que o torcedor espera e precisa. E Cris Ramos, que iniciou a temporada com lesão, também não sabemos em que condições se encontram, já deu para ver perfeitamente que não é nenhum craque, não é nenhum careca, né? Não é nenhum Igor Jesus, mas é o que temos. O Kadir precisa de casca, acredito muito no Kadir, mas eu acho que não é o momento ainda de lançar o garoto aí na cova dos leões. Acho que ele precisa criar uma casca maior, uma estrutura melhor para poder chegar e assumir a titularidade no Botafogo. Uma coisa é jogar sub-20, outra coisa é jogar profissionalmente. Então o Botafogo precisa aí também de um camisa 9, porém, segundo Bernardo Gentili, do Arena Alvinegra, o Botafogo deve ficar com os atletas que já tem no elenco. É uma pena, porque a temporada é longa e precisa muito que o Botafogo reforce seu elenco, encorpe mais seu elenco. Precisamos de zagueiro, provavelmente o Dantas deve ir para o Fluminense, que o Fluminense assinou com pagamento à vista para o Novo Horizontino. O Botafogo quebrado, não tem grana, e o Dantas deve parar lá nas Laranjeiras. Já foi para lá o Savarino, agora vai o Dantas, que era um sonho aí do Botafogo desde a temporada passada, né? E o Botafogo vai ficar também sem a possibilidade de contratar esse jogador. O Brasileiro Sub-20, a garotada do Botafogo venceu o Avaí ontem por 2-1. Estava perdendo por 1-0 no primeiro tempo. Aí a molecada foi lá e virou o jogo para cima do Avaí. Começamos bem a temporada aí para a garotada Sub-20. A molecada deu um recado muito bacana aí, tanto na Taça São Paulo, com uma galera mais nova, como no Campeonato Carioca. Quando foi acionada no Campeonato Carioca, a molecada deu conta do recado. Então, parabéns aí para a garotada que já iniciaram bem a temporada aí. A Comebol divulgou aí a data dos próximos jogos do Botafogo da Libertadores, nessa terceira fase da Libertadores. O Botafogo, como todos sabem, vai enfrentar aí o Barcelona de Guayaquil e já joga agora, terça-feira, dia 3, e depois na outra terça, dia 10, ambos os jogos às 21h30. Saímos de uma altitude de 4.000 metros, vamos descer aí 1.200 metros, vamos jogar aí a 2.800, é bem melhor do que jogar a 4.000 metros de altitude. Porém, o time do Barcelona é infinitamente melhor do que o Nacional Potosí. E o Botafogo precisa abrir o olho com isso. O jogo que o Botafogo fez contra o Potosí, a 4.000 metros de altitude, e no estádio Newton Santos, deixou claro que, pegando um time mais qualificado, o Botafogo vai ter muito problema, vai ter sérios problemas. Porque num jogo de mata-mata, numa competição de mata-mata, não se pode perder tantos gols como o Botafogo perdeu. Isso pode custar uma classificação. Lá na altitude, perdemos diversos gols. Muito alto, 4.000, o jogador não respira.
Ok, uma coisa é você não conseguir desenvolver o seu melhor futebol por conta da questão do oxigênio que chega pouco. Outra coisa é você não estar bem tecnicamente e finalizar mal as jogadas. Foi assim com o Montoro e foi assim com Matheus Martins. Quando o jogo veio para o Nilton Santos, Matheus Martins mais uma vez foi muito mal. E aí qual é a desculpa? É a falta de oxigênio? Então, o problema é técnico e não é questões de saúde. Não é. O Botafogo precisa estar atento a isso. Perdeu muitos gols contra o Potosí no Engenhão. É fato que rolou ali um pouco de falta de sorte. O Vitinho jogou 2 bolas, uma no travessão, outra na trave. O Barbosa cabeceou, aliás, o Vitinho botou as 2 na trave. O Barbosa cabeceou uma bola no travessão. Luiz Henrique perdeu gol de cara. É fato que rolou um pouco de falta de sorte, porque o volume do jogo do Botafogo no primeiro tempo foi muito grande. Só que aí entra um detalhe que tem que chamar a nossa atenção. O Potosí jogou uma bola na trave, seria 2-1. E depois teve um lance que a defesa falhou e o cara cabeceou sozinho, o Léo Link fez uma boa defesa, poderia ter sido gol também. Isso poderia ter provocado uma decisão por penalidades. E aí? É a tal da sorte. O Botafogo poderia ter sido eliminado. Assim como o Bahia foi eliminado pelo Rings, lá do Chile. Então, o Botafogo precisa estar atento. O Barcelona é um time melhor do que o Potosí. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Se classificou dentro da Argentina. Então, o Botafogo não pode dar mole para o azar. Mas, eu acredito ainda que o Botafogo consiga. Alguns jogadores estão muito bem, como é o caso do Alex Telles, do Vitinho, do Danilo, muito bem. O Bastos não está assim no auge da sua forma, mas não está comprometendo. Barbosa dá uma loucura nele, tenta sair driblando, perde a bola e arma um contra-ataque para o adversário. Mas tirando esse contexto, essa questão, excelente zagueiro. Montoro precisa melhorar, caiu muito de produção. Barreira, mal, precisa melhorar. Pedi a saída dele no último jogo, entrou o Arthur, nada resolveu. Então, assim, não adianta também ficar mudando, trocando atleta. Os caras que estão lá, que são considerados titulares pelo treinador, é que precisam tomar vergonha e entregar mais do que estão entregando. Matheus Martins, eu acho que deve sair. Esse aí eu acho que deve sair, não tem mais jeito. Matheus Ponte, eu acho que deve sair. Isso aí não tem santo que ajude. Mas dá para vencer esse jogo lá. E dá para vencer também no estádio Nilton Santos. Vai depender do Botafogo trabalhar melhor os jogos. O Zé Elias, nos comentários que fez na transmissão da ESPN, foi perfeito. O Botafogo não entendeu o contexto daquele jogo do Potosí. Ficava esperando a bola. Não teve ambição. Não teve volume. E contra o Barcelona precisa jogar totalmente diferente. Galera, John Textor está de volta ao comando da Eagle. Ele havia sido expulso, voltou, está lá de novo dando as cartas. Não sabemos o que vai acontecer. O fato é, quanto mais demora para se resolver essa questão, pior fica a situação de todos os clubes. Do Lyon, do RWD, Brussels, do Botafogo. Todo mundo fica numa situação ruim. E falando do nosso Arraial, falando do Botafogo, a coisa tem se complicado muito, porque o Botafogo já sofreu transfer ban. Lá no Lyon talvez não aconteça, porque a administração lá não está na mão do John Textor. Ele comanda a Eagle, mas não comanda o Lyon diretamente. E talvez não aconteça lá. Agora, no Botafogo está ruim, porque está todo mundo reclamando que o Botafogo não paga. Está todo mundo reclamando que o Botafogo é mal pagador. E isso já bateu na FIFA mais uma vez agora com o Betis. E o Botafogo, a FIFA deu um prazo de 45 dias para que o Botafogo quite essa dívida de 2 bilhões de euros, mais multas e juros. Se o Botafogo não resolver esses problemas, daqui a pouco é o Vélez, por conta do Montoro, e acho que é o Nacional lá, o time do Jordan Barreira,
também vai reclamar. E outras pessoas vão reclamar e outros clubes vão reclamar. Porque o John Textor não está cumprindo com as suas obrigações. Então precisa resolver isso o mais rápido possível para que o Botafogo possa nadar em águas mais tranquilas. Então se vai ficar com o John Textor, aí Igor, que fique com o John Textor, que os acionistas entrem no acordo e resolvam essas pendências do Botafogo. Se for para tirar da mão do John Textor, que ele saia o mais rápido possível e deixa quem queira administrar o negócio. O que não dá é para os clubes ficarem nessa indefinição em relação ao seu futuro. Isso é muito ruim. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Galera, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário. Se for novo por aqui e quiser, dê essa moral pra gente, inscreva-se aqui no canal. Aqui você é muito bem-vindo, valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.